Fala aí pessoal, beleza? Mas afinal de contas, trabalhar com análise de dados é tudo isso mesmo? Como é trabalhar com análise de dados? Ganha bem? Quanto tempo eu preciso estudar para ser um analista de dados? Dá para fazer home office logo na primeira vaga como analista de dados? E se eu fizer o curso de Power BI e SQL, já consigo aplicar para uma vaga no mercado de trabalho? Pessoal, eu respondo essas perguntas lá no meu Instagram praticamente todos os dias. Alguém envia algo do tipo assim para mim. Isso acontece porque basicamente existe uma alta demanda de profissionais de análise de dados e também existe uma alta oferta de cursos, treinamentos, mentorias para análise de dados. Então, quando você abre lá o seu Instagram, seu Twitter, seu Facebook, você vai ver muita propaganda, muito vídeo falando sobre os benefícios de trabalhar com análise de dados. E é claro que se todo mundo está falando algo, isso começa a chamar a atenção e despertar a curiosidade das pessoas que começam a se interessar pela profissão também. E isso é normal. Afinal de contas, quem não quer trabalhar numa profissão bacana, de casa, ganhando bem, reconhecido e ainda muito fácil de entrar? Pelo menos é o que dizem por aí, concordam? Então, neste vídeo eu vou dar a minha opinião e vou falar para vocês respondendo essas perguntas se trabalhar com análise de dados é tudo isso mesmo, beleza? Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou administrador, especialista em Business Intelligence, instrutor de SQL, Power BI e Python para análise de dados. Eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos e eu criei esse canal para deixar você muito bem informado sobre esse nosso universo da análise de dados. Pessoal, aqui nesse canal eu gosto de compartilhar com vocês a minha experiência. Então, quando vocês fazem perguntas para mim aqui embaixo nos vídeos ou lá no Instagram, eu respondo vocês de acordo com a minha experiência prática, coisas que eu vivi, projetos que eu trabalhei, situações que eu passei nessa minha carreira aí de quase 20 anos trabalhando com análise de dados, quando a gente nem chamava de análise de dados, tudo bem? Então, a minha abordagem aqui, a minha opinião nesses vídeos, ela é embasada na minha experiência profissional, uma abordagem prática, não é uma abordagem teórica. Eu não li um livro para falar sobre esses assuntos com vocês. Eu simplesmente falo o que eu já vivi e o que eu já experimentei. Mas é claro que no meu dia a dia eu também consumo muito livro, consumo muito conteúdo digital para me manter sempre bem atualizado de novas práticas e também de tudo que está acontecendo nesse nosso universo da análise de dados. E agora que você já me conhece, vamos para o vídeo. E eu vou começar respondendo as perguntas que as pessoas sempre me fazem. E a primeira delas é: quanto ganha para trabalhar com análise de dados? Eu diria que inicial está próximo de 4.000 e o nível sênior de analista de dados em uma boa empresa no Brasil por volta de R$13.000. Mas é claro que isso pode variar de empresa para empresa, de profissional para profissional. E claro, pessoal, da técnica de negociação do profissional. Isso acaba contando muito quando você for negociar um salário. E geralmente quando você é mais sênior, você também aprende a negociar melhor o salário porque você já teve experiência nisso também. Então, normalmente, inicial, você acaba aceitando o quanto quiserem te pagar e aí você vai aprendendo mais sobre a profissão, sobre o que você precisa desenvolver no dia a dia, vai aprendendo sobre o que o mercado precisa, aí você começa a se comparar o que o mercado precisa e oferece com o que eu tenho e consigo oferecer para o mercado. E nisso você vai escalando o seu salário ali, você vai aprendendo a negociar. É claro que também para negociar o salário, você precisa ter experiência em negociar os salários, precisa estar preparado para isso. E você se prepara normalmente quando você vai negociar salário. Então pode ser com o seu chefe atual ou em um novo emprego. Você começa a entender ali quem tem mais pontos fortes a seu favor e consegue chegar ali num ponto de equilíbrio que a empresa está disposta a pagar para você e que seja totalmente aceitável, viável para você, beleza? E a segunda pergunta, pessoal, é o quanto tempo eu preciso estudar para me tornar um analista de dados. Pessoal, isso também é muito relativo,
depende muito da sua dedicação, intensidade e tempo disponível para você fazer esse estudo, né, para até chegar nessa transição. Mas eu diria que você precisa ter um conhecimento ali intermediário em Excel, e aí, tendo esse conhecimento intermediário em Excel, que é fazer fórmulas, PROC-V, tabela dinâmica, tudo que eu já falo em outros vídeos, você precisa estudar SQL e Power BI. O SQL você precisa fazer consultas, joins, where, group, having, Common Table Expressions, ou seja, extrair os dados, manipular e analisar os dados através da linguagem SQL. E no Power BI, além de conectar com a fonte de dados, fazer toda a transformação desses dados, fazer a visualização desses dados já com os seus insights, eu diria que você precisa dominar muito o DAX. O DAX é a linguagem que você utiliza para fazer as suas análises dentro do Power BI. Com o DAX, você vai aprender a manipular esses conjuntos de dados para você conseguir exibir as suas análises de uma forma visual no dashboard. Inclusive, o DAX, além de ser uma linguagem, né, para expressões de análise de dados, ele também pode ser uma linguagem de consulta. Então, você consegue consultar dados, selecionar dados igual um SQL ali, utilizando o DAX. Inclusive, tem um livro de DAX que eu li que, basicamente, você fazia as mesmas queries em SQL no DAX, só que de formas diferentes e tendo o mesmo resultado. Então, além das análises propriamente ditas, você também consegue utilizar o DAX apenas para extrair dados de uma base de dados para fazer as suas análises ali. Então, o DAX é muito importante, o SQL é muito importante, o Excel é muito importante e o Python. Depois que tiver esses três aqui dominados, aí você pode ir para o Python, tá bom? E no Python você vai aprender a conectar com base de dados, manipular os dados, visualizar eles, criar modelos de machine learning e outras técnicas de data science e por aí vai. Mas eu diria que a trilha perfeita é essa que eu acabei de falar para vocês. Mas tá bom, professor, falou pra caramba e não respondeu a pergunta, né? Eu diria que se você já tem ali um Excel básico para intermediário, ele sabe fazer as fórmulas, PROC-V, tabela dinâmica, estudar SQL e Power BI no meu treinamento demoraria aproximadamente 3 meses. Mas claro, pessoal, isso é uma média. Eu tenho alunos que fizeram em 1 mês, eu tenho alunos que estão estudando há 6 meses, cada um no seu tempo, cada um com o seu comprometimento, cada um com o tempo disponível e dedicação. Então depende muito do seu objetivo. Tem gente que está precisando agora, urgente, de um SQL, ele vai fazer o curso, são 11 horas de SQL para análise de dados, ele vai fazer em um final de semana, mas ele vai continuar estudando depois, relembrando, porque ele não vai conseguir absorver todo o conteúdo só no final de semana, por exemplo. Ele vai fazer aquilo, vai identificar onde ele precisa utilizar aquilo já, mas depois ele vai precisar ficar consultando o treinamento novamente ali para relembrar alguns conceitos, técnicas, funções, formas de selecionar os dados. E o Power BI, o tempo mínimo que eu já tive alunos fazendo foi em 1 mês, que pegou bem o conteúdo. Tem gente que fez até mais rápido, mas alunos que pegaram bem o conceito, se dedicaram muito mesmo ali, no mínimo 1 mês. Mas eu diria que o normal entre SQL e Power BI seriam ali 3 meses de estudo ali, estudando entre 1 a 2 horas por dia, final de semana se dedicando um tempo maior ali, pega metade do sábado, metade no domingo, cria novas medidas, cria novos scripts, tenta aplicar o que você está aprendendo ali em outros projetos, tenta aplicar na empresa. Então, nesse caso, quando você é um aluno dedicado, 3 meses é um tempo bom. Mas se você precisar de mais tempo, não esquenta a cabeça, pessoal. Aprenda no seu tempo. Mas o importante é você focar em aprender e não em terminar o curso, tá bom? E é por isso que se você tiver aí entre 1 a 2 horas de dedicação por dia, mais metade de um sábado, metade de um domingo, 3 meses seria um tempo médio ali para você terminar o treinamento. E uma pergunta que me fazem muito também é que se logo na primeira vaga você já consegue um trabalho full home office, ou seja, todos os dias home office, não precisa nem ir para o escritório, nada. Eu diria que não, tá bom? E se você conseguir, é exceção.
Claro que eu tenho alunos que já conseguiram a primeira vaga de home office, mas como eu digo, são exceções. E até pelo mercado atual, a forma que as empresas estão trabalhando, elas estão preferindo os funcionários ali trabalharem de uma forma híbrida, de 2 a 3 vezes por semana no escritório, e os funcionários mais júniores, eles acabam sendo os que mais vão para o escritório, tá bom, pessoal? Mas isso pode estar mudando. A gente teve durante a pandemia o full home office, eu trabalhei 2 anos direto da minha casa, e aí quando começou a voltar todo mundo para o escritório, as empresas começaram a migrar para o híbrido e tem empresas chamando todo mundo para o escritório novamente. Então depende da cultura da empresa, do seu nível de senioridade e o quanto os seus gestores confiam em você. Quanto mais eles confiarem que você é capaz de entregar projetos sem supervisão, mais você será elegível ao home office com certeza. Outra pergunta que me fazem muito é se estudar Excel, SQL e Power BI já consegue aplicar para o exterior. E eu diria também que não. Você pode aplicar, mas dificilmente você vai ser aprovado. E por que isso acontece, pessoal? Porque dificilmente alguém que acabou de terminar um curso de SQL, Power BI e Excel, ela é uma pessoa experiente, entendeu? Normalmente ela está ali no início da carreira, ali nos primeiros projetos, montando um portfólio. E essas empresas que vêm aí dos Estados Unidos, da Europa, por exemplo, elas não querem ir para o Brasil buscar um profissional para elas formarem um profissional. Elas querem alguém que já seja capaz de tocar projetos sozinho. Alguém que não precise de ajuda de outras pessoas. Ou seja, elas querem alguém que resolva o problema delas. Por isso que compensa para elas virem buscar profissionais no Brasil, porque não tem lá na Europa, não tem nos Estados Unidos, Canadá, coisa e tal. Eles vão buscar ali no Brasil, que inclusive tem um fuso horário muito próximo ali dos Estados Unidos principalmente. Mas aí você passa por todas essas barreiras de entrada, consegue o seu primeiro emprego e começa a atuar com projetos e se desenvolver cada vez mais. E o que muda na sua vida, além de trabalhar de casa e com ótimos salários? Bom, na minha opinião, o prestígio e o reconhecimento são os principais pontos de se trabalhar com análise de dados. E isso porque você começa a ser alguém importante. Você vai lá participar de uma reunião, alguém está falando um dado, seu chefe vai lá dar uma cutucada em você e fala, pô, tá certo isso aí mesmo, Bruce? Você confia nesse resultado? De onde que ele extraiu esses dados? Faz sentido para você? Então você começa a ser alguém importante para a empresa, para a companhia. No começo de 2023, eu fui para a cidade de Atlanta, na Geórgia, em uma reunião gerencial, onde reuniram todos os gerentes da divisão que eu trabalho, aproximadamente 70 gerentes, diretores, presidentes, vice-presidentes, então toda a cúpula da divisão que eu trabalho aqui nos Estados Unidos, basicamente para falar sobre projetos, objetivos e resultados do ano anterior. E o legal é que muitos desses gerentes vieram me conhecer pessoalmente, porque eles só me conheciam por e-mail, mensagem, reuniões de vídeo, e eles queriam conhecer pessoalmente quem que era a pessoa ali que estava desenvolvendo os gráficos para eles, os reports, para eles conseguirem analisar as informações e tomar decisões baseadas em dados. E além disso, todas as apresentações que eu vi nesse evento gerencial que eu fui, tinha um print dos meus dashboards nas apresentações. Isso foi uma coisa muito legal de ver, porque eu vejo que a minha análise está contribuindo para a tomada de decisão aí desses top ou senior managers da empresa. Isso é algo muito gratificante. E além deles printarem aí meus dashboards nas apresentações, eles ainda faziam agradecimentos públicos ali enquanto estavam fazendo aí as suas apresentações. Eles falavam, olha, conseguimos isso com a ajuda do Bruce, que fez uma análise, identificou alguns padrões, nós estamos seguindo esses padrões e estamos conseguindo ter mais eficiência na nossa produção, ou estamos conseguindo diminuir o nosso custo de vendas, por exemplo. E isso, pessoal, não tem preço quando você recebe esse tipo de reconhecimento. É algo totalmente diferente de quando eu trabalhava no chão de fábrica ou no escritório da fábrica, por exemplo. Porque no escritório ou no chão da fábrica, a fábrica sempre está produzindo menos do que deveria, sempre está gastando mais do que deveria,
sempre tem mais gente do que teoricamente deveria. Então você trabalha sempre com aquele sentimento de incapacidade, sempre se sentindo ali até um pouco inútil ali, sabe? Fala, puxa, eu não consigo contribuir nada para a empresa, o que eu faço nunca é suficiente. Então você sempre está carregado ali, então você acaba trabalhando mais, você se dedica mais e você apanha mais também. E a grande diferença que eu vejo e contribuiu muito para a minha qualidade de vida é que hoje em dia eu sou parte ali das decisões da empresa, porque basicamente eu construo e desenvolvo todas as análises que esses gestores precisam para tomar decisões, e muitas dessas decisões já acabam sendo baseadas em análises, insights que eu tive ali durante a minha análise exploratória para montar os dashboards, os relatórios gráficos e por aí vai para eles. Porque além de atender a demanda do trabalho que eles me pedem, eu acabo sugerindo também análises ou insights que possam agregar valor nessa análise final e também na tomada de decisão desses gestores. E isso, pessoal, não tem preço. As empresas, os gestores querem pessoas que ajudem a empresa a evoluir, ajudem a empresa a ser mais eficiente, ter uma margem maior, um custo menor, trabalhar com menos pessoas, ter mais resultado. Resultado é o que move uma empresa. E nós, como analistas de dados, nós temos ali todos os dados para analisar e ajudar esses gestores a identificarem oportunidades ali de melhorar os resultados. E pessoal, para encerrarmos esse vídeo, qual que é a minha dica para você que quer ser um analista de dados, que quer fazer uma transição de carreira, ou alguém que quer utilizar a análise de dados no seu trabalho para se destacar no seu trabalho através da análise de dados? Bom, a minha dica é as ferramentas que eu já falei para vocês nesse vídeo e em outros vídeos também, que é Excel ali, nível intermediário, SQL, Power BI ali, o Power BI com DAX ali no nível avançado mesmo. Você precisa dominar ali como manipular esses dados para ter suas análises. Depois que tem esses três sob domínio, vai para o Python, pessoal, tá? E começa aí a trabalhar desde a manipulação ao machine learning e cada vez avançando mais. Depois que você começa com Python, o céu é o limite para você, tudo bem? E tendo esse conhecimento técnico em mãos, pessoal, e até antes dessa questão do Python, quando você já começar ali com a SQL, Power BI, você precisa montar um portfólio, pessoal. O portfólio é basicamente uma plataforma onde você vai postar ali os seus projetos. E nesses projetos, eles precisam transmitir ali a sua capacidade técnica para resolver problemas, criar análises, montar dashboards e também a sua capacidade de comunicação, como você apresenta isso de uma forma visual e também como você conta uma história de como foi o desenvolvimento desse projeto, desde a necessidade até o desenvolvimento da solução apresentada. Então, pessoal, o que eu diria para você nesse começo, nessa virada de chave? Você precisa se preparar para estar qualificado tecnicamente. Você é novato, você está iniciando em uma carreira, iniciando ali com uma nova abordagem profissional. Os primeiros critérios que um recrutador vai olhar serão os critérios técnicos. Então, esteja preparado para fazer um Join SQL, esteja preparado para um Calculate com wall, com filter, com tabelas virtuais, e por aí vai. Esteja preparado para apresentar um dashboard bonito, pessoal. Esteja preparado para ter um portfólio para transmitir o que você sabe fazer tecnicamente para quem tem a intenção de contratar você. Não se preocupe no primeiro momento de postagens e engajamentos no LinkedIn. Se preocupe de documentar toda essa sua trajetória, e isso você pode fazer no LinkedIn, para as pessoas verem que você está aprendendo, verem a sua evolução. Mas não pense em criar qualquer post apenas por criar. Não pense em ter audiência antes de ter capacidade técnica. Mostre que você tem capacidade técnica para quem quer te contratar e vá documentando isso com posts dessa sua evolução, jornada, trajetória no LinkedIn. Essas são as minhas dicas, essa foi a minha opinião. E sim, trabalhar com análise de dados é tudo isso e ainda eu diria que vai além. Beleza, pessoal?
Muito obrigado por você que chegou até aqui. Eu gostaria que você clicasse no curtir, se inscrevesse no canal e deixe aquele comentário, que esse comentário vai ajudar o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e vai entregar esse conteúdo para outras pessoas com perfis semelhantes ao seu. Isso vai ajudar muito o tio dos dados aqui, beleza? Muito obrigado, até a próxima, até mais, tchau, tchau.